teríamos todo um ambiente favorável de hoje quem está liderando a discussão fossem os conservadores. Por que você acha que eles não conseguiram se consolidar como um movimento, como uma rede? Você consegue enxergar esse problema que eles não conseguiram desenrolar nesses anos, cara? Acho que tem um problema de tem tanta coisa, né, quer dizer, do ponto de vista historiográfico, como que a gente pode olhar para 50 anos de negligência e apontar responsabilização ou quais são os culpados por isso? Não, não no sentido de culpados, mas no sentido de oportunidades perdidas, né, de onde vem. Da onde vem essa mentalidade? Uma mentalidade com tendências positivistas, no péssimo sentido, no pior sentido que existe. Então você tem uma direita positivista que não tem nada de elementos morais que são colocados na equação. Você tem uma invasão rápida e extremamente bem organizada da esquerda nesse ambiente docente, universitário e estudantil. Mobilização de movimentos estudantis também completamente dominados por grupos de esquerda, e a direita foi indo naquela linha do "isso não é problema meu", zero espírito comunitário, zero espírito comunitário. Coisa que nos Estados Unidos, o cara pode ser o cara, assim, mais individualista que existe, mas ele sabe que se ele não ajudar a associação de bairro dele, se ele não trabalhar para resolver o problema da rua dele, ele tá lascado. Então ele tem que saber se mexer nesse ambiente. A direita não construiu laços de base durante décadas. E hoje a gente está pegando uma espécie de obra pronta, nem é obra pronta, né? A gente está pegando nenhum projeto é o problema. Aqui, ó, pof, caiu no colo de vocês. Se virem. Chegou Até um Opala todo batido, todo ferrado e essa daí é a direita, qual que é aquele carro que se pega vira com fogo? isso. Não. O carro que pegava Maré, fogo? toma uma Maré. maré aí, Virou um ó. Fiat Maré. Com o Alexandre de Moraes dentro. A gente vai preso se continuar com essa piada. Mas eu acho que tem muito disso. E assim, uma coisa eu acho que acaba empurrando a outra. Quanto mais a gente procrastina a adoção de soluções que só serão, de alguma forma, percebidas a médio e longo prazo, e muita gente vira e fala: "Ah, isso não é problema meu". Qual que é a mentalidade do brasileiro médio a respeito do ambiente político eleitoral brasileiro? Você só te tem vários vícios aqui, tem vários vícios. Nós na comunicação, a gente não está arriscando nada. Para muita gente, quem está na comunicação não está arriscando nada. Nada, zero. Você só arrisca alguma coisa se você vira alguma coisa dentro do Estado, porque daí você virou autoridade. Então, o Marco não tá lutando por ninguém, ele tá só falando no microfone. Já ouvi muita gente falando isso, tudo bem, pode ser inveja, pode ser provocação. Ó, tá falando aí pra 2026 vai sair candidato. É o que todo mundo fala, né. Ó, o cara tá se promovendo, tá aí se promovendo. Tem isso também, o cara com a inveja ele vai sempre jogar contra. Então se você tá falando alguma coisa que por mais correta que seja e necessária, o cara: "Ah, não, isso daí fala muito, não faz nada". E o cara esquece que falar sobre assuntos que colocam pessoas em inquéritos, que trazem dor de cabeça, desmonetização, que trazem uma série de problemas. Falar sobre esses assuntos é fundamental. Se a gente tem um livre mercado de ideias, ou se a gente busca ampliar esse mercado de ideias, a primeira forma de você enfrentar um problema que, né, aporia, né, que aparentemente não tem solução, é falando sobre ele. A gente precisa entender, o que que é isso? Isso daqui é é uma bomba atômica? É uma hecatombe? É o Big Bang? Ou é uma bomba de festa junina? Do que a gente está falando? Precisa tatear, precisa circunscrever o problema, precisa olhar para a situação com método científico e muito debate, e muita discussão, para você entender a profundidade do negócio. Senão, eh, sem falar sobre o problema, a gente não consegue resolver. Mas para muita gente, é só o cara da classe política. Aí é o mesmo cara que fala isso, é o cara que vira e fala: "Nem o político presta". Aí depois o cara, sabe,
Você fica sempre num joguinho, eh, muito ruim e fraco de ideias, e daí você vai para a classe da aristocracia, onde eles põem dinheiro? É no Mises? Ou é no candidato a deputado federal, no candidato a governo do estado, no candidato a prefeito, que eles acham que vai ganhar? Essa visão um pouco messiânica, não, Marco? De achar que, tem que é o fulano que vai resolver o nosso problema. Até pela forma como a gente vê ou enxerga o Estado, tipo assim, como existe muito poder concentrado em Brasília, a gente precisa de alguém com poder muito concentrado em Brasília para ser a pessoa ao contrário, uma visão meio messiânica também, não? Por mais que eu concorde com o que você falou, tem disponibilidade de doar dinheiro para candidatos a presidente e governador, mas não ajuda nos think tanks, não ajuda, um projeto bacana que você está tocando aí, que é o Instituto pela IFPE, né, que agradeço o convite, tá lá no conselho, minha foto ficou bonita pra caramba lá, ótimo, obrigado. Maria Paula, ela que colocou. Ô, abraço Maria Paula, obrigadão, ficou show lá, ficou top, obrigado aí poder participar junto com grandes nomes, né, você tem lá o André Massili, você tem um monte de cara fera lá no Flávio Gordon, no Sebastião Coelho, Sérgio isso. Tavares, o Chiquini, e a gente está ampliando, a gente quer montar um grande guarda-chuva, mas eu acho que vai além da questão messiânica, é o troca, só troca quem tem troco, não é assim não? Eu não sei qual que é a frase popular, troca quem tem troco, só troca quem tem troco, uma coisa assim, porque, os caras eles estão na verdade, criou-se uma cultura muito medíocre dessa aristocracia. A aristocracia americana, você pode ter 1 milhão de defeitos, e 1 milhão de americanos que doam para instituições e fundações de esquerda, ok. Mas você tem os caras conservadores, liberais, que estão colocando dinheiro, muita grana, em muitos think tanks. E a grana é fundamental para a gente ter o aparato necessário para fazer as mobilizações, os cursos, as palestras, os projetos se concretizarem. Hoje, tudo isso foi encapsulado pelo Estado no terceiro setor aqui do Brasil, e as ONGs que têm vínculos com o Estado, ou elas estão extremamente conectadas com agentes corruptos, ou elas estão também com agentes corruptos e que fazem esse trabalho de militância. Pega qualquer entidade, NetLab, pega essas entidades aí que se dizem: "Ah, vou estudar as redes sociais", fingem que são isentas, e os caras eles pegam é só material extremamente apologético ou persecutório para algum grupo ou alguém. Então, a gente tem que retomar esse espaço. Não adianta só criticar, não adianta o bilionário do agro ficar bravinho porque invadiram a fazenda dele, quando prenderem o Adriano Paranaíba, porque falou alguma coisa na rede social, no YouTube, ele vira e fala: "É, mas também, né, o Adriano falou mais do que a língua dele aguenta, agora, né, agora aguenta. Exagerou, agora aguenta. Exagerou, agora aguenta".